A Bíblia, adivinha? Romanos, exatamente. Romanos 12, dos versos 3 a 8. Livro de Romanos, capítulo 12, versos 3 a 8. Diz assim a palavra de Deus: Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um de vocês que não pensem de si mesmo além do que convém. Pelo contrário, pense com moderação segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, embora sejamos muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Temos, porém, diferentes dons segundo a graça que nos foi dada. Se a profecia, seja segundo a proporção da fé. Se é ministério, dediquemo-nos ao ministério. O que ensina, dedique-se ao ensino. O que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui com generosidade. O que preside com zelo. Quem exerce misericórdia com alegria. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus, mais uma vez, Pai, diante de Ti, estamos Te oferecendo o nosso culto, oferecendo as nossas vidas. Que o Senhor receba, Pai, este momento, e mais ainda que o Senhor fale conosco, que o Senhor traga a mensagem que o Senhor tem para nós, que o Senhor nos confronte, que o Senhor nos corrija, nos console e nos alegre também em Tua palavra, Deus. Perdoa os nossos pecados, enche-nos do Teu Espírito Santo, em nome de Jesus, amém. Bom, nós temos lido Romanos já há algum tempo e nós temos visto que até o capítulo 11, Paulo estava tratando do que era o Evangelho e o que Jesus havia feito, tanto para os gentios quanto para os judeus. A partir do capítulo 12, nós vamos ver as aplicações práticas de Paulo para a igreja, tendo em vista tudo aquilo que ele já disse. E nos últimos domingos, nosso querido pastor, ele já nos abençoou adiantando a leitura de Romanos e deu para ter uma ideia, mais ou menos, daquilo que Paulo está tratando com a gente. E creio que estamos há tanto tempo lendo Romanos que o pastor deve ter pensado, deixa eu ajudar o menino, né? Que senão, sabe-se lá onde vai terminar isso. Mas como a vida não é um mar de flores, o pastor pulou esse pedaço e é esse pedaço que a gente vai falar hoje. Bom, antes de tudo, vamos relacionar aquilo que a gente leu com o que veio antes. Porque Paulo, ele começa com portanto. Se ele está começando com portanto, ele está dizendo algo com relação àquilo que ele já disse. No versículo 1 e 2, Paulo diz que pelas misericórdias de Deus, ele estava rogando para que os irmãos oferecessem a vida deles como sacrifício vivo. E não só como sacrifício vivo, mas santo e agradável a Deus. E ele vai falar que esse é o culto racional da igreja, que é dessa forma que a igreja cultua a Deus não apenas no domingo, mas durante todos os dias da sua vida. E ele vai pedir para eles não viverem conforme os padrões deste mundo, mas deixar Deus renovar a mente deles, dia após dia, transformando a mente deles, para que eles então experimentassem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Isso é o que Paulo falou. E isso vai levar a gente à questão de o que significa então viver como sacrifício vivo, negando os padrões deste mundo e sendo transformado pela renovação da mente do corpo de Cristo. Significa exatamente ser o corpo de Cristo. E é sobre isso que Paulo vai discorrer a partir do verso 3. As Institutas, um livro famosíssimo, um pastor e teólogo, que eu não sei se os irmãos conhecem, mas chama João Calvino, ele vai abrir as Institutas dizendo que a sabedoria verdadeira e substancial consiste principalmente em duas coisas: conhecimento de Deus e o conhecimento de nós mesmos. Mas, embora esses dois ramos do conhecimento estejam tão intimamente ligados, não é fácil descobrir qual deles precede um e produz o outro. Traduzindo, para ficar mais fácil. Tudo que é necessário para a gente saber, para ter um verdadeiro conhecimento sobre o que é a vida, o que é a existência, um correto entendimento sobre o mundo, a realidade, nós primeiro precisamos entender quem é Deus e depois quem nós somos. E agora pense nos versículos 1 e 2 como uma forma onde o último argumento é resultado do primeiro. Então nós temos primeiro que precisamos de uma renovação da nossa mente, ou seja, ter um correto entendimento de quem Deus é e de quem nós somos.
Depois nós precisamos gerar, através desse entendimento correto, um oferecimento da nossa vida como uma vida santificada a Deus. E isso vai fazer com que a gente rejeite os padrões do mundo, e rejeitando os padrões do mundo, estaremos oferecendo o culto racional e experimentando a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Quando nós temos o correto entendimento de quem Deus é e quem nós somos diante de Deus, nós não pensaremos de nós mais do que convém. E é isso, assim que ele abre o texto de hoje. Pela graça que me foi dada, ele diz: peço que não pensem de si mesmos mais do que convém. E nota essa expressão, pela graça que me foi dada. Essa expressão ela é importante, porque ela vai ditar todo o rumo do que vai vir a seguir. Porque Paulo está dizendo, pela graça que me foi dada, eu peço a vocês. Paulo, ele não é qualquer pessoa. Paulo, ele não é qualquer pregador, mas ele é justamente o apóstolo chamado diretamente por Cristo para ser o fundamento da igreja, junto com os outros 11, os outros 12 na verdade, e com os profetas. Juntamente com eles, Paulo está dizendo, porque eu fui chamado apóstolo, porque essa autoridade me foi dada, eu ordeno a vocês, não pensem de vocês mesmos mais do que convém, além do que convém. E o que é pensar com moderação? O que significa não ultrapassar essa linha? Existem duas formas de ultrapassar essa linha, uma para mais e outra para menos. Primeiro, para mais. Nós não devemos achar que nós, eu, você, qualquer um de nós, somos mais importantes do que qualquer outra pessoa na igreja. Aquela postura de que, sem mim esse ministério não vai para frente. Se eu não fizer, ninguém vai fazer. Se eu não for, a igreja vai morrer. O que será dessa igreja o dia que eu sair daqui? Coitados, sentirão a minha falta. E para isso Paulo está dizendo, você não é o centro da igreja. Eu não sou o centro da igreja. Nenhum de nós é o sustentáculo da igreja. Nós não somos a base da igreja. A obra de Deus não depende da minha vida, não depende de nenhum de nós. Deus nos usa, claro. Ele edifica a sua igreja através de nós. Mas se nós não estivermos aqui, a igreja continuará sendo edificada apesar de nós. Deus, é lógico que ele se alegra em agir por nosso meio, mas ele não está dependendo da nossa boa vontade para fazer o que ele precisa fazer em nosso meio. Outra coisa que pode nos levar a pensar mais sobre nós do que nós deveríamos é acreditar que os nossos dons são superiores aos dons das outras pessoas. Como que quem diz que o meu dom é mais útil que o do irmão? Todos os dons vêm do mesmo Espírito. Paulo vai dizer que de um só Espírito vêm todos os dons. Às vezes, essa arrogância de achar que o seu dom é superior se manifesta na seguinte situação. E um dos professores do seminário usou esse exemplo em uma das aulas essa semana. Existem muitos pastores que se recusam a se envolver com adolescentes e crianças, por exemplo. Não é que eles não se envolvem porque já tem alguém lá, mas eles se recusam a fazer isso. Por quê? Porque eles pensam que isso não é trabalho para o pastor. Isso é trabalho para o seminarista, isso é trabalho para a irmã da igreja. Isso é trabalho para quem não estuda teologia e que tem que ensinar as crianças. O que é justamente o contrário. As nossas crianças, os adolescentes, precisam de alguém que ensine fielmente as Escrituras, com um fundamento sólido, para que lá fora eles não se desviem. E aí esse pastor acha que o dom dele é tão superior ao dom de, por exemplo, alguém que intercede, sem que ninguém fique sabendo, que ele delega essas situações para outras pessoas. Alguns presbíteros, alguns professores, alguns pregadores, missionários, não fazem nada além de trazer aquele imenso conhecimento que eles acumulam para eles mesmos, para nós que somos réis mortais e precisamos aprender com eles. E aí eles nunca se disponibilizam a visitar os enfermos ou visitar os que não podem estar na igreja, a limpar, a cozinhar, a evangelizar ou fazer qualquer outra coisa que não seja estar aqui, no púlpito pregando ou ensinando. Porque, afinal de contas, ele foi chamado para ensinar, ele não foi chamado para visitar o irmão que está doente. Ele não foi chamado para limpar os bancos da igreja. Ele não foi chamado para apertar o play da live para que as pessoas que estão lá em casa assistam a live. Não, ele foi chamado para ensinar. Porque o dom dele,
O dom dele é muito superior. Outra forma de pensar de si mesmo, além do que convém, é buscar reconhecimento e status através da servidão, ou através do seu serviço. O serviço cristão, ele é para a glória de Deus. Ele não é para aplauso humano. Porque aquele que busca o aplauso humano na hora de servir, ele já recebeu a sua recompensa. E não passa disso. Aquele que faz ou deixa de fazer só com o objetivo de ser reconhecido, porque se ninguém te elogiar, então você abandona o cargo, ou você abandona a sua função, então você não vai ter mais do que aquilo que recebeu. Talvez um obrigado, talvez um muito bem, talvez até um tapinha nas costas, mas será só isso. Porque Deus não se alegrará da sua postura, se for essa. Outra forma de pensar mais de si mesmo do que o convém é não aceitar a correção e achar que sabe de todas as coisas. Pensar com moderação de si mesmo vai incluir estar sempre aberto para repreensão e para o aprendizado. Se você não conhece uma pessoa que, quando corrigida ou confrontada, ainda que com cuidado, ela larga a mão de fazer o que estava fazendo, porque ela fica com birra, talvez essa pessoa seja você. Não estou dizendo que é, mas todos nós conhecemos alguém assim. Alguém que está tudo bem, até você dizer, olha, irmão, irmã, não faça assim. Assim não está bom. Tenta desse jeito. Ou tenta daquele outro jeito. Como assim você está falando isso para mim? Como assim você não reconhece todo o esforço que eu dei para fazer aquilo que eu estou fazendo? Como assim nunca está bom para você? E a pessoa vai embora. E nunca mais faz aquilo que ela está fazendo. Isso é achar que você está acima das críticas. Que você está acima de qualquer repreensão. Ou de qualquer ajuda. E não está. Mas, se esses são motivos que nos levam a pensar mais de nós do que nós devemos, também não devemos pensar menos de nós. A primeira coisa que não devemos fazer quando estamos lidando com pensar menos é acreditar que nós, que você, que eu, não temos o valor. Ou que Deus não está nos usando. Nós somos pequenos demais. Nós somos fracos demais. Eu não sei, eu não sou bom para isso, eu nunca servi para isso. Eu não sou importante aqui, não faço tanta diferença assim. Se você está em Cristo, você tem um lugar no corpo. Não existe um membro da igreja de Cristo que não tenha um dom que deve ser usado. Não existe no seu corpo nenhum membro que você não use. Da mesma forma, não há em Cristo nenhum membro que é inútil. Um corpo com um membro amputado, que se recusa a servir por pensar menos de si mesmo, é um corpo que sofre. Porque vendo o seu membro ali, o seu membro não responde. Segunda coisa é negligenciar os dons que Deus te deu por medo ou insegurança. Sabe, aquela coisa de eu não vou fazer nada, ou eu não vou fazer isso, porque eu não sou bom o suficiente não. Porque eu não posso errar de novo, já errei uma vez. Isso é desobedecer a graça que lhe foi confiada, se você de fato tem o dom para servir com aquilo que você está servindo. Isso pode revelar um orgulho velado que está preocupado muito mais no julgamento dos outros do que em fazer a vontade de Deus. Porque qual é o motivo de você não fazer mais aquilo que você está fazendo? Falaram que não ficou tão bom assim. Falaram que, de repente, não estava tão legal. Então, peraí, a motivação para você servir é, nossa, você foi bem. É uma aprovação, é um aplauso. Volta no mesmo problema do que vimos anteriormente. Só que agora você está pensando, está se rebaixando de vez se aumentar. E quando nós vemos que Deus nos dá um dom para servir a igreja, é claro que nós precisamos nos preparar. É claro que a gente não nasce pronto, não nasce sabendo. A gente não sabe todas as coisas. Mas se recusar a aprender, se recusar a servir por conta de suas limitações, é infidelidade contra Deus. E contra o dom que Ele te deu. Terceiro motivo que nos leva a pensar menos é viver se comparando com os outros. Paulo vai dizer que cada um tem a medida de fé e dons distintos que o próprio Senhor deu. Comparação, como se eu estivesse em uma competição de quem prega melhor, de quem toca melhor,
de quem varre mais rápido, de quem limpa o banheiro e ele fica mais cheiroso. Não é para isso que a gente está aqui. Isso só pode gerar inveja, ingratidão e rivalidade. Também é uma característica de um orgulho que está escondido. E por último, achar que humildade é se anular. Porque tem gente que acha que ser humilde é dizer, não, imagina, eu não sou nada disso não, eu sou um lixo, eu não presto. Calvinista tem essa mania, né? Eu sou um miserável pecador. É verdade, nós somos miseráveis pecadores. Mas foram esses miseráveis pecadores por quem Cristo deu seu sangue. Por alto preço Deus nos comprou. E o valor que nós temos não está em nós, mas no sangue que foi derramado por nós. E se o sangue de Cristo foi derramado por nós, nós agora temos valor. Não porque nós somos alguém, mas porque Cristo derramou o seu sangue por nós. Qual é a postura a se seguir então? O caminho do equilíbrio. A verdadeira humildade cristã é seguir sem pensar além da medida, da fé que Deus te deu. Reconheça que tudo o que você tem vem de Deus. Se você tem uma boa oratória, se você sabe falar, foi Deus que te deu isso. Se você sabe convencer os outros, foi Deus que te deu isso. Se você sabe ser um ombro amigo para ouvir aqueles que têm suas queixas, suas tristezas, é Deus que te deu isso. Se você é bom de orar, você ora 2, 3 horas e seu joelho não dói, foi Deus que te deu isso. Se você ama cozinhar para os irmãos, se você ama limpar a casa do Senhor, se você ama organizar as coisas, organizar eventos, foi Deus que te deu isso. Se você tem uma capacidade, seja ela qual for, da menor para mais chamativa, foi Deus que te deu isso. E tudo que você tem de bom é graça. É graça do Senhor. Você não é apenas um poço de pecados. Você não é apenas um ímpio. E ainda que fosse, até o ímpio é alcançado pela graça de Deus. Jesus vai dizer que a chuva cai sobre justos e injustos. Tanto os crentes quanto os descrentes sabem o que é sorrir, sabem o que é felicidade, sabem o que é realizar os seus sonhos. Quanto mais nós, que fomos redimidos pelo sangue do Cordeiro e regenerados pelo poder do Espírito Santo, quanto mais nós não podemos reconhecer as graças do dom de Deus em nossas vidas. Segunda coisa é que nós devemos usar os nossos dons sem orgulho, mas também sem esconder. Não se esconda achando que Deus colocou em sua mão algo grandioso demais. Deus não se engana. Se Deus te deu algo para cumprir, é porque Ele espera que você cumpra algo. Seja fiel a Deus, porque é para Ele que você vive, não para as pessoas, não para o que vão achar, não para o que vão pensar, mas para que você cumpra aquilo que Deus colocou na sua mão para que você cumprir. Os que buscam fama, aplausos, reconhecimento, de novo, é só isso que eles vão ter. É vazio, é nada. Passa. E eles em breve vão ser esquecidos. Agora, o que Deus te deu para cumprir, isso será um peso de glória eterno para a sua vida. Você será recompensado. Não pelos seus méritos, mas porque você foi fiel ao Senhor que te chamou e trabalhou os seus dons. A salvação ela não é por mérito, mas o galardão, o que ele é além de uma recompensa pelo trabalho? O nosso salário diante de Deus vai ter muito a ver sobre o quanto nós fomos fiéis a Deus. O quanto nós nos dispomos a servir a Deus, quer no dia bom, quer no dia mau. Pense então com moderação. Você não é tudo. Não é. Mas você também não é nada. Você é alguém em quem Deus decidiu agir. A igreja não depende de você, mas você faz falta sim. Um corpo, o seu corpo, o meu corpo, não depende do braço para existir. Se eu arrancar o meu braço fora, eu não vou morrer porque eu perdi meu braço. Mas que falta vai fazer o meu braço se eu estiver sem ele? Ninguém morre porque teve que amputar um pé. Mas que falta faz um pé? Por isso todos nós fazemos sim muita falta no corpo de Cristo. Às vezes a gente acha que não, mas fazemos. Quanto a igreja não perde
quando um de nós decide não se envolver porque dá muito trabalho, porque eu tenho uma vida muito corrida, porque eu já faço coisa demais, porque eu não sei fazer muito bem direito as coisas que esperam que eu faça, a igreja sofre. Porque nós precisamos de uns dos outros. Eu preciso dos irmãos e das irmãs, assim como eu sei que os irmãos precisam de mim. Segunda coisa aqui dos versos 4 a 5, Paulo vai trabalhar justamente essa unidade do corpo de Cristo. Tudo isso é para dizer que você, que possui um corpo, você olhe para o seu corpo e pense na igreja. A igreja é como o seu corpo, que possui muitos membros. E ninguém é chamado para ser tudo em todo lugar ao mesmo tempo, dentro da igreja. Talvez o estagiário seja, mas fora ele, ninguém. Se você não é seminarista, não é estagiário, você pode ficar tranquilo. Olha só, Paulo, quando ele fala um só corpo, ele está dizendo que a igreja é uma, certo? Ela está unida com Cristo, apesar das diferenças. Pense aqui, nesse templo. Olha essas paredes, essas janelas. Chamamos tudo isso aqui de igreja. Ah, você vai à igreja hoje? Vou. Estamos falando desse local. Só que o banco onde você está sentado não é igreja. Se você tirar esse banco daqui de dentro, ele lá fora, ele não é igreja. O telhado também não é igreja. Se você tirar uma telha desse telhado, se você descobrir todo o telhado da igreja e colocar lá fora, aquilo não é igreja. Você sozinho, eu sozinho, nós somos apenas tijolinhos da igreja de Cristo. Somos um pedacinho dessa igreja. Lá, longe da igreja, fora do corpo, você não é igreja. Eu não sou igreja. Essa ideia de que podemos ser igreja sozinhos, no conforto dos nossos lares, no nosso ar-condicionado não porque está frio, né? Nas nossas lareiras, isso não existe. Você só é corpo estando junto em comunhão com o restante do corpo. Porque o que une um tijolinho desse edifício com outro tijolo é um cimento que se chama Espírito Santo. Olha eu fazendo alegorias, né? É o Espírito Santo que faz com que eu e você sejamos uma igreja. Sejamos um só corpo. É Ele que me liga ao pastor, que me liga a Fernanda. É esse Espírito Santo que me faz pertencer aqui à igreja de Cesário Lange. Se eu estiver lá fora e decidir que não vou mais estar com os meus irmãos, eu posso estar aqui todo domingo e eu não vou ser corpo. Se eu decidir que eu não vou estar mais junto com os meus irmãos, não quero mais compartilhar tempo com vocês, não quero estar mais junto com vocês, ainda que eu venha todo domingo, eu não estou sendo corpo. Eu vou estar mais parecendo com, quem é que lembra aí a mão da família Adams, sabe aquela mãozinha? Pode até ser que esteja viva, mas está longe, está amputada, está deficiente. Existe uma realidade espiritual nesse conceito de corpo que é semelhante ao que ocorre no batismo e na Santa Ceia. No batismo, nossa confissão de fé e o nosso catecismo maior e breve vão dizer que o batismo é um sacramento no qual o lavar com água, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, demonstra e sela a nossa união com Cristo, a participação das bênçãos do pacto da graça e a promessa de que pertencemos ao Senhor. Não quer dizer que a água por ela mesma nos faz igreja, mas de uma forma espiritual somos unidos ao corpo de Cristo no momento do batismo. Ainda no catecismo, na pergunta 96, ele diz que a ceia do Senhor é o sacramento no qual, ao dar e receber pão e vinho, conforme a instituição de Cristo, se anuncia a sua morte, e aqueles que participam dignamente tornam-se, não de uma maneira corporal e carnal, mas pela fé, participantes do corpo e do sangue de Cristo, com todas as suas bênçãos para o seu alimento espiritual e crescimento da igreja. De forma espiritual, todos nós estamos unidos em Cristo. E a ceia e o batismo, as duas ordenanças de Cristo, estão aqui para nos lembrar disso, que nós somos um corpo. Como é que um cristão pode conceber a ideia de estar unido no corpo e não ser batizado, e não ceiar, e não ter o alimento espiritual para a sua vida, e não se alimentar do corpo e do sangue de Cristo espiritualmente? Como é que nós podemos dizer que estamos unidos ao corpo quando o próprio Cristo disse que se não comerem do meu corpo, não terão vida em vocês mesmos? Não tem como. De forma
categórica. O que nós estamos aprendendo aqui é que somos unidos pelo Espírito. Mas se, de fato, estamos em comunhão uns com os outros. E nesse casamento, dessa grande família, cada cristão vai ter uma função, vai ter um dom, vai ter uma missão específica. Você não foi chamado para viver como João Calvino. Você não foi chamada para viver como uma Catarina. Você não foi chamado para ser o próximo Charles Spurgeon. Ou Santo Agostinho, sei lá. Pense em quem você quiser. Você foi chamado para ser o Gerson. Você foi chamado para ser o Francisco. Você foi chamado para ser a Salete, a Fernanda, o Valdemar. Deus te chamou para viver a sua vida. Você foi trazido à existência para, na sua história, fazer aquilo que Deus colocou nas suas mãos, para que você faça e edifique a igreja. O perigo de lermos muitas biografias é esse, de nós ficarmos desejando, nossa, como foi maravilhosa a vida de Jonathan Edwards, como eu queria ter esse fervor de Jonathan Edwards, como eu queria pregar numa praça e ver 3.000 almas se convertendo, pessoas pulando nas pilastras porque o chão está se abrindo e elas acham que vão para o inferno. Deus não te chamou para isso. Deus te chamou para ser você. E você acha que se você fosse Jonathan Edwards, nossa, aí sim, aí o diabo ia sair correndo, o inferno ia tremer e olha, mais um pouquinho vira pentecostal, né? Mas não, Deus te chamou para ser você. E Ele deu dons e talentos para você ser você e ser uma bênção, tanto para a igreja quanto para as pessoas que convivem com você. E olha que curioso, quando a gente fala disso, na hora que eu estava fazendo esse sermão, eu lembrei que é curioso como muita gente, ela tem essa vontade de ser um Billy Graham, né? Ser alguém que enchia, lotava estádios. Mas quantos de nós desejamos ser aquele homem, aquela mulher fiel, que vive no Oriente Médio e que não pode correr o risco de saberem que ela é cristã, porque se souberem, ela vai ser demitida, sua família será perseguida e provavelmente todos serão mortos. Esse homem, essa mulher, é tão herói na fé quanto Billy Graham. Mas nós queremos ser os Billy Grahams, nunca os perseguidos, nunca os que enfrentam dificuldades para servir a Deus, nunca aqueles que nunca são vistos, aqueles que passam 30, 40, 50 anos em uma igreja de 15 membros, alimentando aqueles 15 membros. E ninguém nunca vai saber do nome daquela pessoa, a não ser aqueles 15 membros. Esse a gente não quer ser. A gente quer ser o reverendo Nicodemos, que vai para tudo que é lugar do mundo. Por isso eu digo, valorize a sua vida, porque a sua história, a sua vida, você precisa aprender a ver que há beleza em tudo isso. Porque Deus te entregou para viver a sua vida e para levar o Evangelho na sua vida. Certamente Deus não te deu a vida perfeita. Deus não me deu a vida perfeita, a vida dos sonhos que você desejava. Mas Ele te deu todas as condições para que você seja fiel a Ele e faça o seu melhor para servi-lo no meio em que você está. Nem todos têm a mesma função, Paulo vai dizer. Deus não fez você igual a outra pessoa. Deus não me fez igual a você, nem você igual a mim. Mas nos fez complementares. E nesse corpo não temos a mesma função, porque Deus quer que você precise do seu irmão e que você reconheça que precisa do seu irmão. Deus não quer que você tenha vergonha de pedir ajuda, tenha vergonha de perceber que você depende de outras pessoas. Porque você depende de outras pessoas. Deus quer que você reconheça isso. E não só que você reconheça que você pode precisar, e de fato precisará de alguém, mas que você se disponha a ajudar aquele que precisa de você. Sabe aquela ideia de que para ser cristão de verdade você precisa de uma segunda bênção? Ixi, isso era famoso até um tempo atrás, né? Um dom específico, ou algo do tipo. Isso é mentira. O dom que você precisa é aquele dom que Deus deu para você. O dom que você precisa para a sua vida, Deus te deu no momento em que você entregou a sua vida para Ele. E Ele desenvolveu esse dom na sua vida. E vai continuar desenvolvendo. O que você não pode é esconder esse dom. E você foi dotado com dons para servir, por quê?
De novo, vou bater nessa tecla. Somos membros uns dos outros. Somos ligados uns aos outros em dependência mútua e real. Eu preciso de vocês, vocês precisam de mim. O remédio para quem acha que a igreja só está de pé por causa dele é o fato de que, na verdade, essa pessoa é quem precisa dos outros para ser parte da igreja. Quem acha que a igreja só avança porque essa pessoa é que faz o avançar a igreja, ela não percebeu que, na verdade, ela só é igreja por causa dos irmãos dela. Ela depende muito mais dos irmãos dela. Então, o que nós devemos evitar na prática, quando pensamos em ser corpo? Primeira coisa é o individualismo espiritual. Jamais devemos pensar que eu sou suficiente, que basta eu estar aqui, oferecer o meu culto, não preciso de mais ninguém. Eu venho aqui, sento no meu banco, louvo a Deus, choro, levanto a mão, dependendo da igreja, dou até um glória a Deus um pouquinho mais alto. Acabou o culto, pego minhas coisas, saio correndo e vou embora. Não, tenho mais coisa para fazer, não tenho tempo para perder não. E aí nos eventos da igreja não aparece. E aí quando é para confraternizar não aparece. E aí quando é para que a igreja esteja reunida, está frio demais, está chovendo, está difícil, hoje não. Não basta você e Deus. Deus nos chamou para sermos corpo, não membros isolados. Segunda coisa é que não há competição entre os membros. Comparar dons, disputar espaço, sentir inveja, brigar porque eu não estou cantando o suficiente, porque eu não estou aparecendo o suficiente, porque eu não estou na escala o tanto que eu gostaria. A igreja não é lugar para isso. Se você quer lugar para disputa de ego, não é na igreja que você vai encontrar isso. E olha, se tem um lugar onde há disputa de ego, é no grupo de louvor. Aqui, graças a Deus, isso não acontece. Não acontece mesmo. Mas quantos lugares a pessoa que está ali ministrando louvor, se ela perceber que ela cantou uma música menos do que ela estava esperando, não participo mais dessa banda. Está cheio de gente assim. Terceiro, não despreze os seus dons. Achar que só quem prega, só quem canta, só quem toca é que tem dom para servir na igreja é desvalorizar tanto a si mesmo quanto a Deus, quanto o fato de que Deus também te chamou para servir. Cada função da igreja, desde os que estão no púlpito até os que limpam o templo, todas elas são importantes, todas elas são necessárias. Imaginem vocês chegarem aqui, depois de 1, 2 semanas, que a igreja não teve uma vassoura passada. Imaginem os irmãos chegarem aqui e o salão social está do mesmo jeito que estava quando fomos embora no outro domingo. Precisamos uns dos outros. Por último, a falta de compromisso com a igreja local é outro problema. Frequentar esporadicamente, não se envolver, não caminhar com os irmãos, é falhar como cristão. E é pecado de omissão, porque você está se retirando da responsabilidade de ser corpo de Cristo. O membro que não está ligado ao seu corpo, ele morre, ele seca. Faz o teste, chega em casa, arranca um dedo, vê quanto tempo dura o dedo. Por favor, não faz isso não, tá? É brincadeira. Não vai durar. E quais são os princípios positivos, então, para a gente aplicar? Primeiro, hoje eu estou cheio de ponto, pastor. Valorize a diversidade dentro da igreja. Não somos iguais, e isso é bom. Seja pelo dom, seja na idade, seja nas histórias que cada um vive, tudo isso reflete a beleza da sabedoria de Deus em te usar para abençoar pessoas diferentes de você. Valorize os menores do corpo como você valoriza os maiores. Valorize a sua posição dentro do corpo, valorize a posição do seu irmão dentro do corpo, porque todos nós somos necessários aqui. Cultive uma mentalidade de ser corpo. Se um de nós está sofrendo,
Todos nós devemos sofrer com aquele que está sofrendo. Se um de nós está alegre, eu não posso chegar e falar, ai, olha lá, ele conseguiu, ó. Como assim? Eu não me alegro com o meu irmão que está alegre, que teve uma conquista, que está vivendo algo, uma bênção que Deus derramou sobre a vida dele. Não podemos ser indiferentes à vida dos irmãos. Somos na igreja como um adolescente. Não podemos ser como esse adolescente que, estando em casa, fica no celular. Eu já fui esse adolescente, tá? Antes que pense, eu falo por conhecimento de causa. Eu já fui esse adolescente. Eu não ficava no celular. Na época, o computador ainda era melhor que o celular. Ficava no computador. E quando eu me lembrava que tinha gente dentro de casa comigo, aí eu ia ver o que estava acontecendo. E eu vivia isso. Ou era na escola com os amigos, ou era no computador, conversando com os amigos, jogando um joguinho. E aí, de vez em quando eu olhava assim para a porta, tinha alguém e falava, acho que é minha mãe, ó. Eu não moro sozinho. Que coisa. A gente não pode ser assim na igreja. Porque tem gente que vive assim, isolado. De vez em quando ele lembra, nossa, não é verdade? Ele é da igreja, olha só, ele é meu irmão. Não, irmãos. A gente precisa ser intencional nos nossos relacionamentos. Eu preciso ter a intenção de me relacionar com os meus irmãos. A intenção de abençoar a vida dos meus irmãos. Também preciso buscar cooperar e não competir. O reino, ele não é uma corrida entre nós. Não é uma corrida de vaidade. Se o seu dom foi te dado, ele foi dado para você servir, para você ser o último, para que todos estejam recebendo algo de bom a partir da sua vida. Não para você se destacar. Você, por acaso, faria aquilo que você foi chamado para fazer, se ninguém na igreja soubesse que você é a pessoa que faz isso? Será que você serviria se ninguém soubesse que é você que está fazendo aquilo? Ou você ia se sentir indignado? Como assim eu não estou sendo reconhecido? Como assim ninguém mencionou aquilo que eu fiz? Aonde está o seu foco para servir? Por isso, engaje-se com a sua igreja local. Comprometa-se com a membresia, os ministérios, os relacionamentos. Seja batizado. Ceie a ceia do Senhor. Seja um com o corpo de Cristo. Receba a bênção que é fazer parte desse corpo. Muitas pessoas se esquecem, eu vou voltar nesse ponto, porque esse ponto é muito importante. Se vocês não comerem do meu corpo, vocês não terão vida em vocês mesmos. Percebe como é importante participar do corpo? Como é importante estar junto de Cristo? Membro que não se conecta, ele atrofia. Mas aí você pode perguntar, eu não sei como eu posso servir. Eu não sei o que eu posso fazer, eu não tenho tempo, eu não sei o que eu faço. Experimente. Tente uma coisa aqui, outra coisa ali. Você não vai ser bom em tudo. Você não foi chamado para fazer tudo. De novo, só se você for estagiário. Se não for, você não foi chamado para fazer tudo. Você pode não ser bom em dar aulas. Ou você pode ser bom em dar aulas para crianças e não ser bom para adultos. Você pode ser bom para adultos e não conseguir dar aula para criança. Você pode ser bom, sei lá, em limpar, em orar, em contribuir. Tente. Você nunca vai saber se você não tentar. E a pergunta que vai ficar é, você é membro de Cristo? E o pastor trouxe isso há muito tempo atrás. Muito tempo, nem tanto assim, mas há um tempo atrás. Você é membro de Cristo? Ou é apenas um espectador do corpo de Cristo? Ou você só está assistindo tudo isso? Isso aqui é só um evento, como tantos outros. Para encerrar, irmãos, a última sessão do nosso texto. Versículos 6 a 8. Deus então distribui graças variadas a cada cristão. Deus não deixa nenhum de nós sem dom. De modo que nenhum de nós vai poder chegar e dizer ao Senhor, olha, Senhor, eu não servi porque não tinha o que eu fazer. O Senhor não me deu o dom. Aí ele vai falar, não te deu o dom que você queria, mas eu te dei. Mas eu não sabia. Por que será que você não sabia? Será que você enterrou o seu dom? Será que você não tentou descobrir qual é o seu dom? Se Deus nos deu esse dom, Ele nos deu segundo a sua graça, segundo a sua vontade, para que nós façamos o que Ele quer e não o que nós queremos. Isso é até interessante. Eu não queria, há muito tempo atrás,
estar aqui. Aqui que eu falo aqui, num púlpito. Minha mãe sabe disso. Eu nunca quis estar na frente. Eu nunca quis aparecer. Eu nunca quis falar. E eu falo até para algumas pessoas. Eu não gostava nem de gente assim. Gostava, mas assim, os mais chegados. Não gostava muito de gente. Eu nunca fui do tipo que gosta de se expor. Mas chega um momento que a gente entende que tem coisas que são maiores do que a gente. Tem um momento que Deus nos convence a querer a vontade dele. O que eu não posso é lutar contra isso. O que eu preciso é me curvar diante da vontade de Deus e falar, sim, Senhor, pois eu vou fazer o que o Senhor quer. E o próprio Deus vai pôr em nosso coração a vontade de servir com aquilo que Ele nos deu. Deus não vai usar a gente à força. O Espírito Santo trabalha no nosso coração. Ele transforma as nossas motivações. Ele transforma o nosso caráter. Por isso, use os seus dons. Nenhum dom que é dado para ser escondido. Ele é dado para abençoar os outros. O sábio não é chamado para aprender e ter sabedoria para si. O misericordioso também não é chamado para exercer misericórdia só com ele mesmo. Puxa vida, errei, mas tudo bem. Como eu sou misericordioso, eu me perdoo. Não é para isso. Não prive a igreja. Não me prive, irmão, irmã, de ser abençoado pelo seu dom. Não nos prive de ser abençoado pelo seu dom. Da sua presença, da sua pessoa, da sua companhia. Não prive a igreja de ouvir os seus bons conselhos, de ter o seu ombro amigo para confissão de pecados ou de tristezas. Não nos prive de ouvir a sua voz, seja cantando, seja falando. Não nos prive de ser abençoados pelo louvor que você pode estar tocando, pela limpeza que você pode estar oferecendo, pela comida que você pode estar doando. Nós queremos e precisamos de você, de cada um de você. Paulo vai trazer então 7 exemplos de dons para servir a igreja. E junto com eles vai trazer os termos dos quais esses dons devem ser exercidos. Primeiro, profecia. Paulo vai dizer que aquele que profetiza, ele deve profetizar segundo a medida de fé. E o que é a profecia? A profecia é a fiel pregação da palavra de Deus. É falar aquilo que Deus fala. É transmitir as palavras que saíram da boca de Deus para os ouvidos daqueles que estão escutando. O profeta, quando vinha falar com o rei, ele trazia a palavra de Deus e ele dizia, assim diz o Senhor. Hoje, nós dizemos, assim diz o Senhor, e apontamos para as Escrituras. E a fiel pregação da palavra de Deus deve ser feita segundo a fé recebida, segundo a capacidade que Deus deu para que se faça essa profecia. Não tente falar da palavra de Deus além do que você é capaz de compreender. Não tente impressionar. Trabalhe com aquilo que Deus já deixou claro para você. Na proporção da fé, também traz a ideia de que nós não devemos, ao falar da palavra de Deus, ir além daquilo que é a nossa fé. Não devemos ir além daquilo que nos foi entregue. Não devemos ir além das Escrituras. Ele também vai falar do ministério. E aqui a palavra ministério é a palavra para servir, a palavra para diácono. Ou seja, aquele que atua com prontidão e amor nas necessidades práticas da igreja. Porque os apóstolos chamaram diáconos para o meio da igreja. Os diáconos não existiam desde o começo. Foi necessário o chamado deles para que os apóstolos, para que os bispos, presbíteros, para que eles pudessem se cansar na pregação da palavra. O trabalho do diácono, daquele que serve a Deus, e a gente pode estender esse ofício para todos aqueles que servem, é se dedicar a servir cada uma das pessoas. E aqui a nossa Bíblia vai traduzir como ministério essa palavra, mas ela não vai se limitar ao cargo de diácono. O que Paulo está dizendo é que todos os cristãos têm o dever de se dedicar ao que lhe foi confiado, seja no discipulado, seja trabalho com os jovens, seja no ministério infantil, bem como ajudar as pessoas em ajudas práticas que são necessárias no dia a dia, seja a carpintaria, seja o encanamento, seja a pintura,
seja um mutirão que estiver acontecendo para limpar a igreja, para cozinhar, não importa. Aqueles que são chamados a todos os tipos de ministérios estão sendo chamados a se entregar à tarefa. Então, se Deus te chamou para ficar lá na porta, acompanhando o movimento, observando a igreja, que você faça isso com zelo. Se Deus te chamou para orar pelos seus irmãos, para interceder, faça isso com zelo. Se Deus te chamou para ir de casa em casa, visitando aqueles outros irmãos da sua igreja, faça isso com zelo. Depois Paulo vai falar sobre ensino, que é explicar as verdades de Deus com clareza e fidelidade. Esse aqui é um dos 4 pilares da igreja. É uma tarefa que pode ajudar a igreja a permanecer saudável ou a destruí-la. O grande número de igrejas fracas, que não sabem nem os princípios básicos da fé, elas estão assim por culpa do ensino. Seja pela negligência de quem ensina, seja pelos membros que não se interessam em aprender. Depois Paulo fala sobre exortar, que é ajudar irmãos a viverem de forma coerente com a fé. Novamente Paulo ele chama a fazer a exortação com dedicação. E a gente confunde exortação. A gente acha que exortar é dar bronca. Ah, vou te exortar. O pastor vai exortar você. Exortar não é isso. Exortar é encorajar. Exortar é animar alguém. É estimular alguém a algo. Por isso, Paulo está dizendo, não canse de encorajar os seus irmãos, mesmo aqueles que são os mais fracos, por mais que pareça que é inútil. Se esse é o dom que Deus te deu, você, mais do que qualquer outra pessoa, precisa estar lá para encorajar os seus irmãos. E aí Paulo vai falar um dom que é meio impopular, e as pessoas não gostam muito, que é o dom de contribuir. Olha só. Ajudar financeiramente, com generosidade e alegria, é um dom também. Sabe aquela pessoa que contribui? Não apenas financeiramente, mas financeiramente também, com amor. Quando ela tem para dar, ela entrega de bom grado. Não, meu irmão, mas tu não precisa, eu insisto. Aquela pessoa que insiste em doar para a igreja, em abençoar a igreja com o que ela tem. Esse é o dom que a gente não quer, né? Mexeu com o nosso bolso, a gente não quer. E aí as pessoas fingem que isso nem é um dom. Mas existem pessoas que amam contribuir. A esses é dito que então contribuam com generosidade, não pensando no quanto aquilo vai fazer falta. De novo, isso é uma aplicação prática para todos nós. No dia que nós deixamos a nossa oferta, o nosso dízimo, não deixe pensando assim, esse dinheiro vai me fazer uma falta. Não dê. Se vai fazer falta, não dê. Se você está, assim, não está feliz em entregar aquilo, pode ficar com o seu dinheiro. Deus não precisa do seu dinheiro. É melhor que você não dê, que você dê com má vontade. Depois Paulo fala sobre presidir, que é conduzir com dedicação e zelo a outras pessoas ou outros eventos. E é o dom de liderar. Algumas pessoas são naturalmente líderes. Esse é mais fácil, né? Esse a gente tem até no mundo corporativo essa evidência do dom de liderança. Pessoas que são chamadas para liderar. Aquela pessoa que se destaca organizando as coisas, conduzindo as pessoas e juntando todas as pessoas diferentes num propósito em comum. A esses, Paulo diz que é preciso ter zelo para que a liderança não seja um fim por si mesmo, para que não se transforme a liderança em um altar, onde você seja aplaudido, voltando ao mesmo problema que nós vimos lá no começo do texto. Mas que a liderança seja para servir, e servir a todos. Como diz Cristo, se algum de vocês quiser ser o maior, que seja então o menor. Paulo então vai dizer sobre o dom de exercer misericórdia, que é cuidar dos necessitados com compaixão e sem frieza. E esse é um dom muito necessário. Particularmente nos nossos dias. Nós estamos precisando de pessoas que com alegria têm a disposição de cuidar de quem está com necessidades, de pessoas fragilizadas. Quando foi a última vez que nós fomos visitar alguém, compartilhar comida, ajudar financeiramente
um irmão que está em necessidade. Nós sabemos quem são os doentes em nosso meio. Nós sabemos quem são as pessoas que não podem estar aqui, não porque não querem, mas porque de alguma forma estão impossibilitados. Nós temos lista de oração. Nós também não somos uma mega igreja, onde fica difícil saber quem é quem, onde o fluxo é muito grande e as pessoas da manhã não conhecem as pessoas da noite. O que me espanta é que numa cidade tão pequena como a nossa, numa igreja pequena como a nossa, num lugar onde todo mundo sabe tudo o que acontece da vida de todo mundo, isso pode até ser o indício de um pecado, mas não é sobre isso que eu quero falar. Numa cidade tão pequena como essa, mesmo assim, porque nós temos pessoas em nosso meio que, se o pastor não visitar, que se o pastor não mandar mensagem, que se o pastor não correr atrás, essa pessoa não vê um irmão na casa dela. Por que nós agimos como se nós vivêssemos em São Paulo, onde tudo demora 2 horas? Onde para ir visitar alguém, eu tenho que pegar um trânsito horrível. Eu estou acostumado a ver essa frieza, essa distância. Eu nasci e cresci em São Paulo, estou lá de volta. Isso é comum. É uma cidade que ninguém tem tempo para nada. As pessoas não têm tempo para você. Você acaba não tendo tempo para as pessoas. E não há espaço na agenda para nada, além de comer, trabalhar, dormir. De vez em quando ir ao médico, ir à igreja, ir no mercado fazer compra. Mas agora, o tempo está tão corrido que a gente faz compra pelo celular. E eles entregam. E nós, que temos tudo para sermos acolhedores. Nós, que somos do tamanho de um, não sei, de um ovo, uma cidade tão pequenininha. Tem irmãos que, se deixar, vão ficar sozinhos. A menos que eles venham para a igreja. Ninguém vai aparecer na porta deles. Ninguém vai mandar uma mensagem. Ninguém vai falar nada. Nós precisamos, como nós precisamos exercer misericórdia. Só que com alegria. Eu vou lá na casa daquele irmão, mas nossa, eu tinha que cozinhar, tinha tanta coisa para fazer hoje, mas vou lá, né? Não. Eu vou lá, porque aquele irmão está precisando de mim, porque aquela irmã está precisando de mim. É chorar com a tristeza daquele que se sente só e não querer ver aquela pessoa nessa situação. Sofrer junto com a pessoa. E aí você pode olhar para esse dom, ou para qualquer outro que eu disse aqui, e dizer, não vou fazer porque eu não tenho esse dom, eu não sou misericordioso. Existem 2 respostas para esse tipo de atitude. A primeira, um pouco mais mal educada, é cria vergonha na sua cara. Porque você foi chamado a exercer misericórdia. Você foi chamado a servir. Você foi chamado a estar em unidade com a igreja. Jesus não mandou só os 12 pregar para as pessoas. Ele disse, vão por todo mundo, preguem o evangelho a todas as pessoas. Não foi só Pedro que pregou. Todos nós somos chamados a levar o evangelho a todas as pessoas. A segunda resposta ela é um pouco mais educada. Talvez eu devesse ter começado com essa. Que é para te fazer entender que quando um corpo está andando, não são apenas as pernas que se movem. Os braços também se movem. Já repararam? Ninguém anda assim, né? Anda aí com o braço parado. É até estranho quem anda com o braço parado. Quando você está atravessando uma rua, você não só anda, a cabeça olha para os 2 lados. Os olhos ficam procurando se vem algum carro ou não. Ou seja, quando o corpo inteiro se move em direção a uma ação comandada pela cabeça, e a cabeça é Cristo, ainda que um membro específico seja mais ou menos responsável pela ação, por exemplo, andar, que são as pernas, todo o corpo se move junto. Nós temos que andar juntos. Que papo é esse da gente andar dividido, separado? Como assim? Eu só vou ter notícias do irmão se eu for na casa do irmão? Ou se eu chamar... Porque o irmão não fala nada, não diz nada, não aparece, só vejo na igreja. Eu não estou falando que a sua vida tem que ser um livro aberto, que você vai contar tudo para todo mundo. Mas nós temos que estar juntos.
Qual o significado de dizer que somos família se não agimos como uma família? Agimos como estranhos? Como um clube social, onde as pessoas se encontram todo domingo, se divertem de vez ou outra, mas saiu daqui é cada um na sua casa. Cada um vive a sua vida. Seu problema é seu problema, meu problema é meu problema. Acabou. Por isso, eu sei que está longo hoje, irmãos, mas eu estou acabando. Não enterre os seus dons e não espere perfeição para servir. Você não nasceu sabendo. Ao contrário disso, reconheça que você tem um dom, busque entender qual é o seu dom e use o seu dom com zelo e fé. Sirva para edificar a igreja, não a si mesmo. É para isso que Deus te chamou. Aplicação, para terminarmos. Examine o seu coração com honestidade diante de Deus. Paulo vai dizer no versículo 3, não pense de si mesmo além do que convém. Pergunte a si mesmo, tenho achado mais importante do que os outros? Ou tenho me anulado e me escondido diante dos outros? O chamado é para uma avaliação sóbria, para uma avaliação honesta. Nem orgulho, nem autodepreciação. Peça a Deus clareza sobre quem você é em Cristo e o lugar que Ele te deu no corpo. Segundo, reconheça que você precisa da igreja e a igreja precisa de você. Não é possível viver um evangelho sozinho. Cristianismo isolado é desobediência. Se você está à margem da igreja, vivendo como consumidor, como alguém que apenas assiste os cultos, você está desobedecendo a Deus. Será que você está contribuindo para o crescimento do corpo? Ou você está sendo um peso para o corpo? Uma ausência para o corpo? Terceiro, descubra o seu dom espiritual e use-o. Deus não deu dom para você para que você seja admirado, mas para que você seja usado para abençoar outras pessoas. Você já se perguntou a Deus qual é o seu dom? Já conversou com seus líderes sobre onde você pode servir? Porque isso é uma coisa que ninguém pensa, né? Chegar para o pastor, onde é que vocês estão precisando de ajuda? Quando foi a última vez que fizeram isso para você, pastor? Tem algum lugar aí que está faltando alguém? Muita gente, né, que faz fila para falar isso com o senhor? Não, né? Precisamos servir. Ah, mas eu não sei onde. O pastor é a pessoa perfeita para te dizer onde. A Fernanda também é uma pessoa que sabe muito bem onde precisa de ajuda. Talvez falte apenas interesse. Quarto, se for servir, sirva com excelência. Se é contribuir, se é liderar, se é exercer misericórdia, não importa. Não importa. A medida no serviço a Deus deve ser de acordo com a medida das suas capacidades. Deus merece o melhor de nós, não as sobras do nosso tempo, do nosso esforço e da nossa energia. Avalie se você tem feito a sua parte com dedicação ou com desculpas. Quinto, fuja da comparação. Sirva no lugar onde Deus te colocou. Não tente ser o que Deus não te chamou para ser. Se você não prega, mas sabe servir com alegria, glorifique a Deus servindo com alegria. Se você não sabe cantar, mas você sabe, sei lá, fazer presentinhos para os dias de comemoração que nós temos nas escolas dominical, onde nós entregamos brindes para a pessoa, dia do jovem, dia da mulher, dia do pastor, sirva com o que você pode. Não ache que é pequeno demais. Encorajem outros a usarem os seus dons também. O texto mostra que todos os dons são importantes. Por isso, em vez de criticar quem serve, valorize, encoraje e afirme. Ajude os outros a obedecerem, a servirem. Descubra qual é o seu dom e ajude os outros a descobrirem qual dom eles devem colocar em prática. Se você percebe que há algo faltando na igreja, seja você a primeira pessoa a se levantar para tentar resolver isso. Ainda que você perceba que isso não é para mim. Mas se envolva. Não deixe o corpo de Cristo adoecer por culpa da sua passividade. Que Deus nos ajude a sermos corpo, a sermos membro, a estarmos unidos uns com os outros. Amém.